Sejam todos muito bem-vindos. E o tema foi escolhido propositalmente, porque dizem que o ouvido que mais escuta é o que mais está perto da boca. Então foi com essa intenção que eu escolhi esse tema. O desafio da transformação interior, que de fato é um desafio para todos nós. Realizar essa transformação dos nossos pensamentos, das nossas atitudes e da nossa forma de encarar as nossas vidas. Carlos Pereira, tá ligado aqui, Marcos? Carlos Pereira é um escritor pernambucano e ele nos traz uma frase muito profunda. Imprescindível saber que a transformação do mundo somente ocorrerá mediante a transformação de cada um, a transformação interior. Olha o tamanho da importância da realização dessa transformação interior, que transforma não só nós, mas transforma o mundo que nós vivemos. Podemos mudar o mundo, mudando a nós mesmos. Significa que o mundo está em nossas mãos. A condição que o mundo se encontra está em nossas mãos. Mas se nós observarmos com bastante atenção, nós podemos ver que somos facilmente atraídos por questões do fundo negativo. Vamos citar aí como exemplo as notícias ruins. Quase todos nós corremos com certa pressa para buscar uma pessoa para contar o último assassinato, a última pessoa que ficamos sabendo que está com uma doença grave, aquela última pessoa que conhecemos que está com câncer. Temos um certo prazer em repassar as informações ruins, não é mesmo? No entretenimento, vamos mudar. No nosso descanso, no nosso lazer, quantos de nós não optamos por filmes violentos, com imagens morais, piadas picantes? Então estamos indo constantemente atrás de situações negativas no nosso cotidiano. É impressionante o tempo que a gente gasta para falar dos detalhes, contar minuciosamente como foi o assassinato ou qualquer outra notícia ruim. Ficamos desperdiçando um tempo precioso que, mesmo nessas situações dolorosas, não procuramos buscar algo que seja útil para nós. Ficamos presos às informações negativas para causar até um certo espanto. Parece que perde até um pouco a graça quando vamos contar algo que o outro já está sabendo. Por exemplo, a gente chega e fala assim, já ficou sabendo, né? Já sei. Perde a graça, não é mesmo? Então, nós, se dermos aí importância a algo que já foi exaustivamente ensinado para nós a respeito da força do pensamento, ficamos aí suspirando por um mundo melhor, por um mundo mais justo, um mundo mais limpo, um mundo onde haja mais respeito, mais amor, mais caridade, mais generosidade, mas sem a disposição para contribuirmos para a construção desse position to help. Ok? Mas esse mundo diferente, mais feliz, esse mundo melhor. E valorizando a oportunidade que estamos tendo nessa encarnação, que é o nosso tempo, que é muito precioso e que se esgota. E a gente fica aí, perdendo esse tempo. Na natureza, existem inúmeras leis, que são imutáveis. E nós devemos seguir e respeitar essas leis. Existem inúmeras, como a lei da gravidade, a ressonância, por exemplo. A ressonância é a resposta em forma de sons de alguns movimentos que podemos fazer o que acontece naturalmente, como uma janela que bate. Nesse movimento existe uma resposta em forma de som, que é o barulho. E esse barulho é facilmente reconhecido por nós. Quando a gente bate palma, esse som também é facilmente reconhecido. A nossa fala, quando falamos, a nossa voz é facilmente reconhecida também. Então,
delas, que são as leis naturais. Pois é. Então essas respostas, esses elos que existem em consequência desses movimentos são inconfundíveis. Em qualquer lugar do universo, em qualquer canto, o som vai ser o mesmo. A nossa voz vai ser a mesma. Em qualquer país que nós formos, falando qualquer idioma que seja, a nossa voz vai ser a mesma. Vocês concordam? Então, não dá para ouvir aí um copo espatifando no chão e a gente imaginar que foi alguém tossindo. Por quê? Não seria uma bagunça. Se fosse assim, seria uma bagunça. Reconhecemos esses sons com facilidade. Então podemos concluir. Só com o conhecimento dessa lei podemos concluir com facilidade que a harmonia ou o desequilíbrio em nossas vidas, em nossos lares, por exemplo, vai depender então dos movimentos que nós fazemos. Através dos nossos pensamentos, dos nossos desejos e das nossas atitudes. Aqueles que nós alimentamos dentro e fora dos nossos lares. Porque não dá para a gente agir de uma forma fora do lar e achar que isso não vai ser levado para dentro dele. Porque as leis são imutáveis, não tem como despistar. Então toda a nossa carga de pensamento, de atitude, a gente carrega com a gente aonde a gente vai. Dentro da nossa casa, fora da nossa casa, nós precisamos ter cuidado. E vamos falar melhor ainda do movimento, do mundo em que nós vivemos. Dentro desse mundo que nós vivemos, precisamos então alimentar pensamentos diferentes. Mas aí nós ficamos esperando, aguardando aquele milagre da transformação do mundo para melhor. Sem a nossa contribuição, isso não vai acontecer. Infelizmente. Definitivamente, Deus não vai abrir uma exceção para nós, oferecendo para nós um mundo sem violência, sem desrespeito, sem que nós contribuímos para isso. Então, da mesma maneira que não se pode lutar contra os efeitos sonoros, os ruídos que nós costumamos provocar com determinados movimentos, nós também não podemos esperar uma família serena, um mundo cheio de paz, sem a nossa contribuição. Outra lei imutável que podemos citar como exemplo é a lei de causa e efeito, ou ação e reação, para quem preferir. Trata-se da mesma coisa. Na vida existe uma sucessão lógica de acontecimentos. Tudo está entrelaçado. Nada acontece por acaso. Então, qualquer coisa de bom que acontece é consequência de algo que foi feito anteriormente. As boas causas vão gerar bons efeitos. E as más causas vão gerar maus efeitos. Não há como escapar dessa lei criada por Deus. Então, o que acontece de bom? Acabou o som aqui. Pronto? Deixa eu ver se eu estava aqui, não? Tá. Na vida existe uma sucessão lógica de acontecimentos. Tudo está entrelaçado. Nada acontece por acaso. Então, qualquer coisa de bom que acontece é consequência de algo que foi feito anteriormente. As boas causas vão gerar bons efeitos. E as más causas vão gerar maus efeitos. Não há como escapar da lei criada por Deus. Então, o que acontece de bom na vida do outro não é sorte. Não adianta a gente pensar, nossa, como o Denis é sortudo, ele tem uma vida tão boa. Não é capricho de Deus. Porque eu tive uma vida tão ruim e o Denis tem uma vida tão boa. Não é capricho de Deus. É a forma da vida nos recompensar pelas atitudes generosas, bondosas, em favor do bem que a gente fez, mas sem segundas intenções. Porque não dá para a gente enganar as leis. As leis divinas não são enganadas. Não tem como a gente fingir que está praticando o bem para conseguir algo. Isso também não vai acontecer. Mas nós desejamos aí só as alegrias, só os prêmios, só as recompensas. Mas não queremos o esforço de jeito nenhum. Aí muitas vezes nós fazemos ali o mínimo pelo próximo e já nos consideramos pessoas generosas, bondosas. Vou dar um exemplo.
Isso é muito comum lá no Brasil. Quando alguém bate na nossa porta, toca a campainha, a gente vai lá e abre a porta, aí uma pessoa pedindo alguma coisa para comer. Aí nós vamos à cozinha e pegamos o pão mais fresquinho, acabado de chegar da padaria, as frutas mais fresquinhas e vamos lá e entregamos. Não. Nós não vamos deixar aquelas mosquitinhos lá para nós e vamos entregar aquelas novinhas para eles. Nós pegamos o pão dormido, que ninguém em casa mais quis, damos aquelas frutas que estão estragando. Então, antes que elas se estraguem de vez, pegamos e damos para quem está pedindo. E achamos que está ótimo, que está excelente, porque nem sabemos quem é aquela pessoa. E se de fato ela está com fome ou só quer se aproveitar da nossa generosidade. Está ótimo, vai com Deus. E aí nós nos achamos merecedores de todo o bem que a vida tem para oferecer, porque fazemos um gesto como este. Em uma música de um cantor que eu gosto muito, chamado Renato Russo, ele tem um trecho que fala a respeito de como deveríamos tratar esse momento que temos a oportunidade de conviver com as pessoas. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você pensar, na verdade, não há. É interessante, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você pensar, na verdade, não há. Então, seja quem for, seja quem passar por nossas vidas, nós devemos fazer o esforço para que essa passagem seja agradável, seja saudável, e que aqueles que fazem parte do nosso cotidiano, que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte da nossa família, do nosso grupo religioso, do nosso trabalho, ou que encontramos de vez em quando, muito maior deve ser a nossa dedicação para com essas pessoas, unidos ali de paciência, generosidade, do desejo de servir. Nós devemos fazer este esforço. E podemos fazer a seguinte pergunta: quem é que pode garantir que amanhã poderemos ter a oportunidade da presença da nossa família ou de alguém que nós gostamos muito? Será que podemos ter a certeza de que amanhã ela estará conosco? Alguém pode garantir isso? Não. De que amanhã ou no futuro próximo vamos ter a certeza dessa convivência? Não tem. Como diz a música, se você pensar, na verdade não há. E aí podemos completar, na verdade, não há essa certeza. Então pode ser nosso último momento juntos, pode ser a nossa última oportunidade de estarmos juntos. Tem um provérbio chinês que fala um pouco desse nosso desejo de felicidade. Esse provérbio dá algumas sugestões do que devemos fazer para conquistar essa felicidade que desejamos. Eu adorei. Se você quiser ser feliz por uma hora, tire uma soneca. Está estressado? Está preocupado? Está nervoso? Está cansado? Precisa tomar uma decisão importante? Quer fazer? Está agitado? Sem saber o que fazer? Tire uma soneca. Por uma hora, vamos ter a tranquilidade. Talvez até poderemos acordar mais calmos e com mais disposição poderemos resolver melhor o que for necessário tomar decisões. Cadê o Márcio? Aqui não? Se você quiser ser feliz por um dia, Márcio, o Marcos não dará essa. Vá pescar. Está nervoso, está bravo, cansado, vai pescar. Fica lá na beira da praia, ouvindo o barulhinho das ondas, ninguém perturbando, desliga o celular. Você vai ser feliz por esse dia de pescaria, mesmo que quando voltar, as problemáticas estejam lá, te esperando. E se você quiser ser feliz por um mês, case-se. No primeiro mês é só alegria, flores, troca de gentilezas, troca de palavras doces, a viagem de lua de mel é uma maravilha. Aí quando chega a hora de pagar as contas, começa, né? Aquela felicidade absoluta que a gente acha que vai ter sem fazer esforço, acaba em um mês. E se você quiser ser feliz por um ano, de uma fortuna. Eba, quem não quer, né? Se todos nós pudéssemos escolher herdar uma fortuna, quem não ia querer ser feliz por um ano?
Mas olha só, gente, é só por um ano. A fortuna só traz uma disposição, só traz uma distração capaz de nos envolver só por um ano. E olha só, ela gera felicidade por mais tempo que o casamento, hein? Achamos que vai ser para a vida toda, mas é só por um ano. Mas nós queremos ser felizes para a vida inteira. Se quiser ser feliz para a vida inteira, ajude o próximo. É a sugestão, ajude o próximo, que você vai ser feliz pela vida inteira. Porque nós não levamos em consideração essas afirmações que estamos sempre recebendo. Por quê? Porque continuamos procurando a felicidade onde ela não está. Pois bem, nós somos muito teimosos, somos bastante teimosos. E nós insistimos em procurar a nossa felicidade exatamente onde ela não está. Que é na fortuna, que é almejando a vida do outro, que parece ser tão boa. Ah, se eu tivesse a vida da Maura, eu ia ser feliz, não é assim? Tem outro ditado, bastante sábio, que mostra também essa realidade. Eu procurei minha alma e não a pude encontrar. Procurei Deus e o Senhor afastou-se de mim. Procurei o próximo e encontrei as coisas. Não é verdade? Olha só como Deus é generoso. Ele coloca a felicidade tão próxima da gente, tão ao nosso lado, e nós ficamos procurando longe, e longe ela não está. E tem outro aqui também. Sejamos bons primeiros, depois seremos felizes. Não pretendamos o salário antes do trabalho, nem o prêmio antes da vitória. Bem, não deve ter ninguém que recebe o primeiro salário para depois trabalhar. Será que as empresas pagam o salário e os funcionários vão trabalhar depois? Não, né? Então, por que nós queremos ser felizes sem fazer a nossa parte? Sem fazer o que a vida espera que nós façamos. Sejamos bons primeiros, depois veremos. Não pretendamos salário antes do trabalho, nem o prêmio antes da vitória. A nossa maior dificuldade, e que nós reconhecemos com facilidade, está no hábito que nós criamos de procurar no exterior as causas das nossas aflições. Já que não estamos felizes, já que não conseguimos ser felizes de jeito nenhum e do jeito que gostaríamos, temos que achar os culpados da nossa infelicidade. Aí nós já sabemos quem é, né? Quem está atrapalhando a nossa felicidade? Nossos maridos, exigentes, né? Esse que está atrapalhando a nossa felicidade, é por causa deles. Ou as esposas complicadas, insatisfeitas, que gastam muito, não é mesmo? Ou então os filhos rebeldes, desobedientes. Quando são pequeninos, tudo de bom. Depois que cresce, só dá dor de cabeça. Minha mãe costuma dizer que filho crescido, criar trabalho dobrado. A gente continua buscando um culpado. Ou é o patrão que explora, ou é o funcionário que faz pouco mole. Sempre tem um culpado. E nós continuamos olhando para fora, não para quem é o verdadeiro culpado. A gente vê o exterior. Onde está o culpado? Na falta do dinheiro, que falamos aqui, se eu tivesse dinheiro eu ia ser feliz. Na falta de saúde, na dieta, se eu fosse magro eu ia ser feliz. Mas, já que não tem, e já que não sou infeliz mesmo. E nós imaginamos nesses momentos que tudo está conspirando contra nós. Já que as coisas não acontecem da maneira que queremos. Então, estão todos contra nós. Ninguém nos ama, ninguém nos entende, ninguém faz o que queremos, ninguém nos ouve. Nós somos mesmos esquecidos por Deus. Aí nós entramos em uma trama muito complicada de sair. Quando a gente se julga abandonados por Deus, que Deus se esqueceu de nós, ou então nós colocamos que a nossa infelicidade é a vontade de Deus, que Deus quis assim. Minha infelicidade é a vontade de Deus, é a responsabilidade de Deus. E como os desígnios de Deus não temos como explicar, nós temos que aceitar. Mas Deus não quis a felicidade de uns e a tristeza de outros. Por capricho, seria assim? Ele nos deu o livre-arbítrio e nós temos absoluta liberdade de ação. Ele criou leis justas. E cada um
de nós vai colher o que plantar. Não podemos jogar a responsabilidade da nossa infelicidade para Deus. E ainda quando partimos para essa ingratidão, nós costumamos nos dar o direito de questionar a bondade de Deus. E aí perguntamos: por que, meu Deus? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Por que a vida é tão dura comigo? Por que eu não tenho o direito de ser feliz como todo mundo? E aí nós olhamos, todo mundo está feliz, menos nós. Mas os terapeutas espirituais, os verdadeiros especialistas na arte de viver bem, nos dão uma sugestão: que nós façamos um questionamento diferente desses que estamos acostumados a fazer, desses porquês. Eles sugerem que façamos o seguinte: perguntemos então para quê? Perguntemos então para quê? Para que a dor? Para que a dor quer me visitar? O que eu preciso aprender? Que lição eu devo aprender com essa dor em minha vida? O que a vida quer me mostrar que eu não estou conseguindo ver em mim? O que eu estou fazendo de errado que eu não estou conseguindo enxergar? O que a vida quer me mostrar? Porque saber o porquê da dor que nós estamos enfrentando, ou que nós enfrentamos, isso não cria um sentido maior na nossa existência, de forma nenhuma. Saber o porquê eu estou sofrendo não vai fazer com que eu transforme ou que eu entenda definitivamente. Aliás, saber o porquê, sem a maturidade espiritual necessária para saber o porquê, pode nos levar a conflitos dolorosos e desastrosos. Saber o porquê da minha dor, a bondade divina nos permite esse esquecimento temporário do nosso passado, justamente para que nós tenhamos condição de continuar caminhando com uma certa liberdade e um certo alívio desse peso. Sabe lá Deus o que nós fizemos no passado. Por isso nós devemos ter a tranquilidade para seguir a caminhada. Até que nós tenhamos a maturidade espiritual para recobrar essas lembranças. Todas as nossas reencarnações passadas no momento certo. Para aceitar essa ideia, vamos imaginar um ladrão que foi capaz de matou algumas pessoas no momento de um roubo. Foi para a prisão, cumpriu sua pena por completo. Se arrependeu e decidiu mudar de vida. Se arrependeu de tudo que fez, dos roubos, dos assassinatos. Mas quem de nós daria para ele uma nova oportunidade? Muito poucos, né? Alguns dariam oportunidade se soubessem do seu passado criminoso? Não. Porque nós daríamos uma oportunidade, sim. Mas se soubéssemos que ele foi um assassino, de forma nenhuma. É exatamente o que Deus faz conosco. Apaga da nossa memória temporariamente os nossos crimes, para que nós sejamos recebidos como se tivéssemos a ficha limpinha. Então, saber a razão de viver, saber para que renascer, para que lutar contra as nossas imperfeições, já é mais do que o suficiente para nós termos uma vida digna. A gente precisa saber disso, para que eu devo melhorar, para que eu preciso mudar, para ter uma vida melhor, para viver em um mundo melhor, já é o suficiente. E o Espiritismo está aí, exatamente. O Espiritismo é essa imensidão do saber para que viver. É capaz de nos dar inúmeras respostas para inúmeras questões que podemos ter. Essa imensidão do saber está aí o tempo todo à nossa disposição. Basta que nós façamos o esforço de ir atrás e fazer as perguntas desses paraquês. O Espiritismo vai nos dar essas respostas e nos fortalecer para nós caminharmos com mais facilidade. Na verdade, nós devemos reconhecer com esse conhecimento que tudo aquilo que nós fizemos dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, é consequência de nós mesmos. E mesmo as dores que surgem em nossas vidas, às vezes, podemos até pensar: eu errei, agora estou sendo castigado. Não é castigo. As dores que chegam até nós não é castigo. As leis não castigam. Deus não castiga por nada. É sim um remédio necessário para que despertemos, para que nós enxerguemos aquilo que não estamos conseguindo ver.
a dor chega e temos uma condição melhor de pensar, de visualizar a vida de forma diferente. Como não decidimos por nós mesmos fazer essa mudança, essa transformação interior que devemos fazer, a vida manda a dor mais como remédio. E nós, muitas vezes, só mudamos quando conhecemos o mal, para então valorizar o bem. Quantos de nós começamos a cuidar da saúde depois de passar pela dor da doença? Quantos, depois que tem uma parada cardíaca, daquelas que quase mata, é que começam a cuidar da saúde? Não é mesmo? Mas só depois que passou pelo susto da doença. A gente precisa, às vezes, em alguns momentos, é necessário a gente viver a guerra para nós sabermos como é maravilhoso viver em paz. É nós que pedimos isso. E podemos pensar no seguinte: se eu estou com infecção grave e vou ter que tomar um antibiótico todo mundo sabe, né? Tem doses, tem dias, tem horários e devem ser respeitados. As recomendações médicas são claras. Se nós tomamos antibióticos por 3 dias e já achamos que saramos e paramos de tomar, a infecção volta e volta com tudo. Então, de nada adiantou tomar um antibiótico, né? E as dores chegam até nós, os sofrimentos, essas dificuldades, e nós também estamos tomando remédios, não estamos? Mas temos que seguir as doses e as recomendações e o tempo certo que Jesus nos indica. Então, se nós tomamos antibióticos sem seguir as recomendações, não serve de nada. E se nós tomamos um remédio para a dor sem seguir as recomendações de Jesus, da resignação, da paciência, também não vai servir de nada. Vai ser tomado o remédio à toa. E nós seguimos justificando as nossas grosserias com o comportamento do outro. Nós reprovamos os outros, nós fazemos igualzinho o outro faz. Frequentemente confundimos justiça com vingança. Meu marido me traiu, então eu posso trair ele também. Não é assim? Quero dizer, eu estou sofrendo porque o meu marido me traiu e eu vou lá e faço a mesma coisa. Então eu estou igual a ele. Fazendo a mesma coisa, eu estou igual a ele. Estou fazendo a mesma coisa que eu acho absurdo, que eu reprovo, que eu acho pequeno, inferior. Aí passou uma amiga por mim na rua e fingiu que não me viu. Nunca mais eu vou cumprimentar ela. Ou então, no momento em que eu mais precisei de ajuda, ninguém me estendeu a mão. Agora, eu é que não quero saber de ninguém. Não é assim? Nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa que a gente reprova no outro. E que é o que nós estamos fazendo. Quem é melhor do que quem nesse caso? Quem está acima de quem? Só porque ele deu o primeiro passo, não significa que quem deu o primeiro passo seja melhor ou pior. Talvez nós sejamos até piores, porque nós estamos vendo o que o outro está fazendo de errado, sabemos que é errado e vamos lá e fazemos a mesma coisa. Todos nós temos o nosso lado escuro. E é sem exceção, da gente. É por isso que nós estamos aqui. Todos temos o nosso lado escuro e que é muito facilmente reconhecido. Tem um texto de Shakespeare chamado Espelho da Vida, que ele fala para nós como é que podemos observar que somos tão inferiores quanto o outro que estamos vendo. Espelho da vida. O mundo ao seu redor é um reflexo. Um espelho que mostra quem você é. O que você acha de bom nos outros está também em você. Os defeitos que você encontra nos outros são os seus defeitos também. Afinal, para reconhecer algo, você tem que conhecer. As potencialidades que você vê nos outros são possíveis também para você. A beleza que você vê ao seu redor é a sua beleza. O que você vê nos outros lhe mostra você mesmo. Veja o melhor nos outros e você será uma pessoa melhor. Doe aos outros e estará amando a si mesmo. Aprecie a beleza e você será belo. Admire a criatividade e você será criativo. Ame e será amado. Procure compreender e será compreendido. Ouça e a sua voz será ouvida. Ensina e você aprenderá.
Mostre ao espelho sua melhor face e você ficará feliz com o que ele vai lhe mostrar. Por que, gente? Por que não aprendemos de uma vez por todas, né? É tudo tão simples, é tudo tão claro, é tudo tão real, é tudo tão lógico que a gente fica se permanecendo nessa teimosia tão nossa, né? Então, claro que com esse texto podemos ter uma ideia. Aquilo que nos irrita, nos deixa fora do sério no outro, está também em nós. Aquilo que temos o desejo, a obsessão de mudar nos outros, está na gente também. Podem observar. É certo e é a mais pura verdade. O que a gente fica irritado demais nos outros é porque está em nós também. Quando uma pessoa nos ofende, quando uma pessoa é grosseira com a gente, o problema é dela. Foi ela quem tomou a iniciativa de ser grosseira, de ser mal educada, de não ter caridade com a gente. Então o problema é dela. Mas a partir do momento que eu retribuo com esse mesmo nível, com essa mesma ofensa, aí eu peguei o problema para mim também. O problema também passa a ser meu, porque eu também ofendi. Nutrir a raiva pelos outros é o mesmo que tomar veneno para atacar o outro. É falta de raciocínio. Estou morrendo de raiva da Maura. Aí eu vou ali, tomo veneno e ela vai ver. Não tem lógica, né, gente? Não faz sentido isso. A gente querer guardar essa raiva do outro. Porque o outro, se não quiser pegar esse problema para ele, ele não precisa pegar. Alguém está fazendo algo contra nós. A gente não precisa trazer esse problema para nós também, não. Vejamos o que o Espírito de Hamed nos fala a respeito das mágoas dos sentimentos. Não se magoar é impossível, mas perpetuar um fato desagradável pode ser comparado ao comportamento do escorpião, que quando enraivecido, inocula veneno em si mesmo com o próprio ferrão. E Chico Xavier fala alguma coisa parecida. Chico fala assim, deixa eu ver se quando me ofendem, eu fico triste, mas ficaria mais triste ainda se fosse eu o ofensor. Porque aquilo que eu faço de mal é que vai me trazer dor. Aquilo que o outro faz para mim não é necessariamente a dor real, né? Aqui Hamed faz a comparação com o escorpião, que quando enraivecido, aplica o veneno nele mesmo. E Hamed continua. Perdoar não significa apenas esquecer as mágoas, ou mesmo fechar os olhos para as ofensas alheias. Perdoar é desenvolver um sentimento profundo de compreensão e aceitação dos sentimentos, do saber que nós e os outros ainda estamos distantes do agir corretamente. Vejamos bem, gente. Então vamos ver. Alguém me ofendeu profundamente. Não é possível que eu não sinta nada, porque eu sou um ser humano e eu tenho sentimentos. Guardar esse sentimento de rancor, nunca mais perdoar, ou eu perdoar e não querer mais ver essa pessoa, isso é perpetuar um momento desagradável, é perpetuar essa dor. A gente vai repetindo essa dor, ela vai trazendo novamente mais sentimentos negativos para nós. Precisamos compreender que o outro erra assim como nós. Porque nós estamos longe de agir corretamente, de agir perfeitamente. Então não podemos ficar esperando que o outro aja perfeitamente com a gente, se nós ainda não fazemos isso, né? Existem situações que são irreversíveis, que não dá, que nada possamos fazer e que não dá para mudar. Situações difíceis, dolorosas, que a gente não pode fazer nada para mudar. Que situações são essas? A morte, né? Tem como reverter a morte? Não, né? Essa reencarnação vai ficar do jeito que tá. Morreu, acabou. Porque morreu, não tem como mudar isso, né? Uma doença incurável. O médico detectou uma doença incurável. A medicina ainda não descobriu a cura. O que nós podemos fazer? Nada mais do que aceitar, né? Então, quem está na dificuldade não muda porque não quer. Porque tem que aceitar que a mudança não é possível. E as mudanças
mudanças que não são possíveis no outro, nos vícios dos outros, nas dificuldades dos outros. Eu não consigo mudar ninguém. Não é minha missão mudar ninguém. Nós não temos que mudar os nossos filhos, os nossos maridos. Nós não temos que tirar ninguém de um vício se essa pessoa não quiser sair. Então, os vícios dos outros nós não podemos mudar. E o que precisam de mudanças e só nós podemos fazer. Não só podem, como devem ser mudados, são os nossos vícios. A maledicência, a impaciência, a nossa tristeza, a nossa solidão. Tem gente que se sente solitário. Mas diz Divaldo Franco que só é solitário quem não é solidário. Quem não pratica a solidariedade fica mesmo na solidão. Então, todas essas situações aí nós podemos mudar. Mas aí acontece que nós não queremos mudar. Nós podemos, mas nós não queremos mudar. Quem já viu alguém fazer propaganda do cigarro? Faz um verdadeiro uma propaganda contra o cigarro. Faz um verdadeiro relatório sobre as doenças que o cigarro causa. Comenta aquelas fotos do fundo, né? Tem umas fotos desagradáveis lá no fundo, falam tanto que elas são tristes, tanto que elas chocam. Aí nós perguntamos, então agora você vai parar de fumar. E a pessoa fala, não, eles estão fazendo isso para não comprar mais cigarro. Elas sabem que tem uma divulgação contra, que é para elas não comprarem, e elas não só compram como fumam, né? E o que é para mudar e a gente não muda? Alguém já ouviu alguém falar assim, eu tive uma mulher tão boa, no início do casamento tudo dava certo, depois tudo desandou. E você pergunta, você conversou com ela? E a pessoa te responde, não, eu arrumei outra. Era mais fácil arrumar outra, né? Então nós mudamos porque não precisa mudar. E o que é para mudar, nós não mudamos. Nós não estamos dispostos a mudar. E com esse comportamento, claro, nós estamos tomando o caminho mais errado que nós podemos tomar. Diferente daquilo que a gente realmente deveria fazer. Então, se nós não soubermos o que fazer, o que a gente precisa fazer em um momento difícil, tem uma prece bastante conhecida, a prece da serenidade. E ela está aqui bastante resumida também. Senhor, dá-nos a graça de aceitar com serenidade as coisas que não podem ser mudadas. Coragem para mudar as coisas que devem ser mudadas. E compreensão, Senhor, para distinguir uma das outras. É simples e objetiva. Se não sabemos o que fazer, façamos uma prece dessas. Pelo menos para que a espiritualidade tenha condições de nos amparar antes que a gente faça uma bobagem, antes que nós metemos os pés pelas mãos. E quando nós agimos com cortesia com alguém que é grosseiro com a gente, nós estamos fazendo parte da construção, dessa edificação desse mundo melhor que nós estamos querendo. Não são criando conflitos com grandes discussões que destrói relações entre pais e filhos, entre amigos, entre irmãos. Não são. É sim o conjunto de pequenas coisas, de coisas desagradáveis de todos os dias, que vai massacrando o relacionamento, que por fim se deteriora. Nós precisamos então aprender com a natureza, que age sempre com habilidade, com paciência, dá tempo ao tempo a realizações de suas tarefas. A natureza não apressa ninguém, espera pacientemente que cada tipo de semente use o tempo necessário para germinar. Ela não obriga que todas as flores desabrochem ao mesmo tempo. A natureza espera pacientemente que a lagartinha feia use o tempo que ela necessita para desabrochar em uma linda borboleta. Espera o tempo necessário para o sol acabar com a escuridão da manhã. Tudo tem seu tempo. E na questão 801 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz o seguinte questionamento à espiritualidade. Por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? Por quê? O Espiritismo é uma bênção para nós, é uma imensidão de conhecimento que nos ajuda a caminhar com mais serenidade nessa jornada evolutiva, que só nós podemos fazer. Mas por que não foi sempre assim que a espiritualidade ensinou? Porque só agora, se era tão bom?
A espiritualidade explica com muita clareza para Kardec e principalmente para nós. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais para um recém-nascido um alimento que ele ainda não pode digerir. Cada coisa em seu tempo. Cada coisa em seu tempo. Nós precisamos então conquistar definitivamente essa paciência, porque só ela é que vai dar essa capacidade, essa condição de agir de maneira fraternal, de maneira compreensiva e de maneira calma. Sejamos com os outros e sejamos com nós mesmos. Nós precisamos de paciência com nós mesmos também. Lembra que há pouco atrás aqui nós falamos que porque ficamos nessa teimosia, teimando e continuamos errando, né? A gente precisa ter paciência de que não vamos mudar de uma hora para outra, porque tomamos conhecimento de algo importante. Isso vai depender do nosso esforço diário, da nossa paciência para fazer essa mudança. Quando uma pessoa diz assim, eu já estou perdendo a paciência, ela não está perdendo a paciência, porque ela não tem paciência. Na verdade, ela está querendo dizer que já não aguenta mais segurar seus impulsos negativos. Não está perdendo a paciência, não. Quando nós falamos assim, principalmente com os nossos filhos, eu estou perdendo a paciência, vou te dar uma chinelada. A gente não está tendo paciência, pois quem age com paciência se mantém na condição equilibrada, na condição pacífica, na persistência do equilíbrio e não se deixa contaminar facilmente. Não é aqueles que está pronto para dar uma chinelada e não dá, dizendo que está tendo paciência. Lá em casa acontece isso um monte de gente. Para que nós possamos de fato melhorar a nossa vida, melhorar o mundo em que nós vivemos, nós devemos buscar o autoconhecimento. Só o autoconhecimento vai nos dar a oportunidade de saber quem nós somos na realidade. Nós temos a preocupação de descobrir e de tomar as informações de quem somos, através da visão dos outros. Saber o que os outros pensam a nosso respeito, saber o que os outros acham a nosso respeito. Então quando alguém diz assim, ela é tão calma, ela é tão educada, ela é tão fofa, né? E aí nós pensamos, vai lá em casa pra ver. Porque quem sabe é os que estão lá em casa, né? Dessa calma toda. Às vezes é necessário que tomemos muito cuidado com os elogios também. Que nós recebemos, porque esses elogios, se nós não tivermos cuidado, podem nos levar para um caminho bem diferente daquele que nós devemos ir. Pode nos levar para arrogância, para superioridade, e começamos a achar que está bom, que não precisa mais mudar nada, e nos acomodamos. Realmente é muito perigoso. Outro dia, eu estava ouvindo duas amigas que estavam comentando de uma terceira pessoa. E elas falavam assim, nossa, você viu a Beltrana? Ela é um amor, né? Nossa, como ela é educada, como ela é doce, ela é muito fofa. E eu perguntei, de quem, gente? Que vocês estão falando essa bondade toda? E elas falaram o nome da pessoa. E eu havia tido uma experiência bastante negativa com essa pessoa. E eu tive a oportunidade de ver, e elas não tiveram a oportunidade de ver o outro lado dessa pessoa que eu tive. Mas como nós não somos o que os outros dizem, nós não somos o que os outros pensam, nós não somos nem aquilo que nós pensamos que somos, eu quase falei da minha experiência para elas. Mas aí deu tempo de eu frear minha língua e de não comentar nada. Porque se nós fazemos um comentário que não é generoso a respeito de alguém, principalmente na ausência dessa pessoa, a nossa consciência não vai nos dar paz. A consciência vai doer, vai nos fazer pensar que devíamos ter permanecido calados. Pelo menos nesse dia eu acho que eu consegui. Da mesma forma que quando alguém fala para nós assim, nossa, fulano não presta, ele não vai nada, não vai lá que ele respira. E nós começamos a julgar essa pessoa. Nunca tivemos um contato mais próximo com essa pessoa. E assim mesmo nós começamos a julgar. De cara, nós já detestamos essa pessoa, não queremos nem papo com ela, né? Não damos essa oportunidade. Foi a experiência de uma terceira pessoa que foi desagradável e que eu vou trazer para a minha vida. Vou conquistar antipatia sem necessidade. Por isso que nós devemos calar a boca quando alguém estiver falando bem dos outros. Deixar falar bem do outro. Se não podemos
podemos ajudar, também não devemos atrapalhar, porque nós vamos cortar ali a oportunidade daquela pessoa que já foi desagradável conosco de ter uma continuação, de ser diferente, de mudar o comportamento, de deixar de ser desagradável e passar a ser agradável. Nós também gostaríamos que os outros nos perdoassem e nos dessem essa chance, não é mesmo? Então, é isso. Não somos o que nós pensamos e nem o que nós parecemos ser. Esse autoconhecimento que nós devemos adquirir é que vai permitir que nós gradualmente, não de uma hora para outra, mas sim gradualmente, que nós façamos essa transformação. Porque conhecendo a nós mesmos, nós teremos aí a habilidade de reconhecer também as nossas fraquezas. Nós temos a facilidade de identificar os erros dos outros. Precisamos aprender a identificar os nossos, as nossas fraquezas, e elas identificadas, mãos à obra. Mudando aquilo que está errado é como se fôssemos fazer a reforma de uma casa. Se fôssemos reformar a nossa casa, vamos olhar o que não está bom, o que está com aspecto desarmonioso, o que está feio, não é? E vamos ver o que podemos fazer. Nós devemos fazer assim com nós também. Observar os nossos sentimentos diante das situações que surgem. Como nós vamos reagir? Por que ficamos com tanta raiva naquela hora? Por que eu estou com inveja? Por que eu não estou desejando que dê certo? E observando a nós mesmos, nós podemos identificar. Então, nós precisamos parar com isso. Nós precisamos valorizar o que Deus nos deu. Deus deu aquela oportunidade boa para aquela pessoa porque ela merece. Ela merece, e se ela foi desagradável com a gente, eu também já fiz algo desagradável com outras pessoas. Aquilo ela já merece. Talvez não tenha chegado a minha vez, porque eu ainda não mereço. E vamos nos conhecendo aos poucos. Mas só aquele que aceita se renovar, aceita fazer a transformação do que não está bom, é que vai ter a condição de conquistar a cura real. A felicidade não para um dia, não para um mês, não para um ano, mas para a vida toda. E quanto mais nós nos aperfeiçoamos, mais felizes nós vamos nos tornando. Menos exigentes nós vamos ser com as outras pessoas. Porque aí vamos lembrar da paciência da natureza, que dá tempo ao tempo. Se agora já estamos despertando para levantar desse sono, dessa preguiça, e colocar a mão na massa para começar a nossa reforma, eu devo esperar que o outro chegue nesse tempo também, nesse ponto também. Paremos de ficar cobrando que o outro mude. Ele ainda não tem condição. Se ainda não chegou a sua hora, dá tempo para ele. Mas não se trata de uma tarefa fácil. Ninguém vai imaginar aqui, gente, que mudar vai ser fácil. Lembremos daquele episódio quando Jesus esteve com aquela multidão no deserto passando fome. E todo mundo queria saber como Jesus ia alimentar tanta gente. E perguntaram a Jesus. E Jesus perguntou: quantos pães destes? E o que as pessoas tinham lá, e todo mundo entregou os pães, os peixes, e Jesus fez multiplicar e alimentou todo mundo. E ainda sobrou. E Jesus pergunta para nós: quantos pães destes? O que nós temos já? O que nós já conquistamos? Porque nós temos as nossas conquistas. Não somos totalmente maus e ainda não conquistamos a bondade absoluta. E Jesus pergunta: quantos pães destes? O que nós temos para oferecer? Nós temos que aprender a oferecer tudo o que nós temos a oferecer, tudo o que estiver ao nosso alcance, mesmo que seja pouquinho. Jesus vai nos ajudar a multiplicar essas conquistas e fortalecer. Jesus não vai nos dar nada de graça. Ele vai nos auxiliar nessas conquistas, nos dando esperança. Esperança de um futuro melhor. Por ora, nós ainda estamos colhendo as dores que nós plantamos nessa caminhada evolutiva, que só nós podemos fazer.
Precisamos de esperança, porque a esperança é essa energia, nos dá a certeza de que nós somos filhos de Deus e que temos acesso aos mais ricos recursos para conseguirmos vencer todas as nossas dificuldades, que possamos superar todas as nossas provas, todas as nossas imperfeições, conquistando a nossa liberdade definitiva, a liberdade das nossas dores, que Jesus vai nos auxiliar. É só nós oferecermos os pães a Jesus. Então sejamos aí na convivência com o próximo, mais pacientes, mais fraternos e mais amigos, mais compreensivos com os nossos irmãos. E que a bondade de Jesus envolva todos nós. Ainda mais aqui, né? Todo mundo fala que na América não tem tempo, não pode,